Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estaremos fazendo a correção do bloco 1 da atividade de literatura. Faça uma primeira leitura silenciosamente do texto, depois leia-o em voz alta, tentando diferenciar a voz para cada personagem, o homem, a esposa e a sogra. Por fim, faça uma encenação do texto com a ajuda de alguns familiares, seguindo as orientações abaixo do texto. O caso do espelho. Era um homem que não sabia quase nada, morava longe, numa casinha de sapé, esquecida nos cafundos da mata. Um dia, precisando ir à cidade, passou em frente a uma loja e viu um espelho pendurado do lado de fora. O homem abriu a boca, apertou os olhos, depois gritou com o espelho nas mãos. Mas o que é que o retrato do meu pai está fazendo aqui? Isso é um espelho, explicou o dono da loja. Não sei se é espelho ou se não é, só sei que é o retrato do meu pai. Os olhos do homem ficaram molhados. O senhor conheceu meu pai? Perguntou ele ao comerciante. O dono da loja sorriu. Explicou de novo. Aquilo era só um espelho comum, desses de vidro e moldura de madeira. É não, respondeu o outro. Isso é o retrato do meu pai. É ele sim, olha o rosto dele. Olha a testa, e o cabelo, e o nariz, e aquele sorriso meio sem jeito. O homem quis saber o preço, o comerciante sacudiu os ombros e vendeu o espelho baratinho. Naquele dia, o homem que não sabia quase nada entrou em casa todo contente. Guardou cuidadoso o espelho embrulhado na gaveta da penteadeira. A mulher ficou só olhando. No outro dia, esperou o marido sair para trabalhar e correu para o quarto. Abrindo a gaveta da penteadeira, desembrulhou o espelho, olhou e deu um passo para trás. Fez o sinal da cruz, tampando a boca com as mãos. Em seguida, guardou o espelho na gaveta e saiu chorando. Ah, meu Deus! Gritava ela desnorteada. É o retrato de outra mulher. Meu marido não gosta mais de mim. A outra é linda demais. Que olhos bonitos, que cabeleira solta, que pele macia. A diaba é 1000 vezes mais bonita e mais moça do que eu. Quando o homem voltou, no fim do dia, achou a casa toda desarrumada. A mulher, chorando sentada no chão, não tinha feito nem comida. Que foi isso, mulher? Ah, seu traidor de uma figa. Quem é aquela jararaca lá no retrato? Que retrato? Perguntou o homem surpreso. Aquele mesmo que você escondeu na gaveta da penteadeira. O homem não estava entendendo nada, mas aquilo é o retrato do meu pai. Indignada, a mulher colocou as mãos no peito. Cachorro, sem vergonha, miserável. Pensa que eu não sei a diferença entre um velho lazarento e uma jabiraca safada e horrorosa? A discussão fervia feito água na chaleira. Velho larazento coisa nenhuma, gritou o homem ofendido. A mãe da moça morava perto, escutou a gritaria e veio ver o que estava acontecendo. Encontrou a filha chorando, feito criança que se perdeu e não consegue mais voltar para casa. Que é isso, menina? Aquele cafajeste arranjou outra. Ela ficou maluca, berrou o homem de cara amarrada. Ontem eu vi ele escondendo o pacote na gaveta lá do quarto, mãe. Hoje, depois que ele saiu, fui ver o que era. Tá lá, é o retrato de outra mulher. A boa senhora resolveu ela mesma verificar o tal retrato. Entrando no quarto, abriu a gaveta, desembrulhou o pacote e espiou. Arregalou os olhos, olhou de novo, soltou uma sonora gargalhada. Só se for o retrato da bisavó dele. A tal fulana é a coisa mais enrugada, feia, velha, cacarenta, murcha, arruinada, desengonçada, capenga, careca, caduca, torta e desdentada que eu já vi até hoje. E completou feliz abraçando a filha. Fica tranquila. A bruaca do retrato já está com 2 pés na cova. Esse texto ele é de Ricardo de Azevedo e foi tirado do site Nova Escola em maio de 1999. Agora nós vamos para as questões. Questão 1. Na situação inicial do conto, há um homem do campo que vai à cidade.
Ao passar diante de uma loja, ele comete um engano. Qual foi o engano cometido? Então, no início do conto, o homem ele vai confundir a sua própria imagem refletida no espelho com o retrato do pai dele. Questão 2. Ao se referir à personagem como um homem que não sabia quase nada e que morava longe numa casinha de sapé, esquecida nos cafundos da mata, o narrador dessa história dá pistas, indícios sobre a personagem antes mesmo de o leitor saber o que vai acontecer. Como seria uma pessoa que vivesse como essa personagem, tivesse as mesmas características e habitasse o mesmo ambiente? As características destacadas do personagem, o ambiente mostrado e o não saber quase nada podem estar relacionados a uma condição cultural de ingenuidade ou simplicidade na forma de encarar a realidade. Próxima questão, questão 3. Por que ao olhar o espelho, o homem que não sabia quase nada achou que estava vendo o retrato do pai? Provavelmente ele era muito parecido com o seu pai. Além disso, é possível que ele nunca tivesse se olhado num espelho. Agora, questão 4. Por que motivo o homem que não sabia quase nada continuou teimando que estava olhando para o retrato de seu pai, mesmo com a explicação do dono da loja? Ele confiava somente naquilo que ele via, e o fato de não saber o que era um espelho o levava a pensar que se retratava de um retrato. Questão 5. Para tentar ajudar na difícil situação, a mãe da moça foi verificar o retrato. Transcreva do texto as características que ela atribuiu à imagem que viu. Enrugada, feia, velha, cacarenta, murcha, arruinada, desengonçada, capenga, careca, caduca, torta e desdentada. Próxima questão. Questão 6. Quanto ao tipo textual, podemos afirmar que o texto, o caso do espelho, é predominantemente, letra A, narrativo, pois há um narrador que conta uma história que acontece em determinado tempo e espaço envolvendo alguns personagens. Letra B, descritivo, pois tem como objetivo descrever o ambiente onde os fatos acontecem. Letra C, narrativo, pois tem como principal finalidade apresentar as características dos personagens. Ou letra D, descritivo, porque tem um narrador em terceira pessoa. Nessa questão 6, vocês vão marcar a letra A, pois é um texto narrativo, onde há um autor que conta uma história que acontece em determinado tempo e espaço, envolvendo alguns personagens. Questão 7. Em que consiste o humor do texto lido? O humor do texto consiste no fato de que os personagens não se reconhecem no espelho. Provavelmente, eles não sabiam o que era um espelho. Próxima questão. Questão 8. Identifique no texto lido os seguintes elementos da narrativa. Vocês vão identificar quais são os personagens principais, quais são os secundários, o tempo e o espaço. Os personagens principais são o homem e a esposa dele. Os personagens secundários é a mãe da mulher e o dono da loja. O tempo. Os fatos eles vão acontecer em 2 dias seguidos e é em tempo passado. E o espaço, na cidade e em uma casinha de sapé nos cafundos da mata. Questão 9. Quanto ao narrador desse texto, podemos afirmar que se trata de um narrador observador ou de um narrador personagem? Justifique a sua resposta. Nesse texto, nós vamos ter um narrador observador, pois o narrador ele apenas conta um fato do qual ele não participa. Questão 10. Agora, observe o texto e identifique os seguintes momentos da narrativa. Agora vocês vão identificar a situação inicial, o conflito ou a complicação, o clímax e o desfecho.
A situação inicial. Um homem ele vai até a cidade, vê um espelho em uma loja e acredita que a própria imagem refletida é o retrato de seu pai. Letra B. O conflito ou a complicação. O homem ele compra um espelho, leva-o para casa. A esposa dele se vê no espelho e acredita ser o retrato da amante de seu marido. O clímax. A mulher, ela se desentende com o seu marido, acreditando que ele tinha um amante, e a mãe da esposa chega para tentar ajudar. E o desfecho, ou seja, o final. A mãe da mulher resolve pegar o espelho, ver sua própria imagem e diz à filha para não se preocupar, pois, se for a amante, ela já está bem idosa e quase morrendo. Agora, a questão 11 e a última questão. Literatura é uma forma de viajar por meio das diversas leituras e histórias. Por isso, gostaria de te convidar para viver na pele a história acima. Os personagens viveram uma situação engraçada porque não sabiam o que era espelho. Agora é a sua vez de ensinar esse texto. Convide 2 familiares, pode ser sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, sua tia, seu tio ou seus irmãos, para ensinar esse texto com você. Pegue um espelho. É preciso representar 3 personagens, que é o homem, que pensou que o espelho refletia a imagem do seu pai, a mulher, que pensou que o espelho refletia a imagem de um amante jovem e linda, e a avó, que pensou que o espelho refletia a imagem de uma mulher velha e cacarenta. Agora é com vocês. Divirtam-se, transformando essa história em um teatrinho. Depois vocês vão nos contar como foi essa experiência no grupo do WhatsApp da escola. Até breve, tchau, tchau para vocês.